Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para juntos vivermos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. Sabe, gente, nós estamos vivendo um tempo em que temos acesso a muitas informações. Talvez mais do que nunca temos experts em muitas áreas. Gente que nem experimentada foi, mas ainda assim se acha ou se intitula expert em algumas áreas e vende isso para as pessoas. Vivemos a era das informações. Tempo onde tem direção para tudo, você encontra direção para qualquer ideia que você tiver. Ideias saudáveis, ideias extremamente destrutivas, mas você vai encontrar gente te ensinando, te dando caminhos, te dando respostas, apresentando filosofias, pensamentos para você. Mas posso te falar uma coisa? Se você quer viver uma vida em dia com Deus, sua primeira fonte de informação e direção deve ser a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida em dia com Deus, a voz mais forte que deve ditar o que é certo e o que é errado para você não é a voz das pessoas, não é a voz da sociedade, não é a voz das filosofias, não é a voz das pressões, nem dos experts em muitas áreas. Na verdade, a voz que você precisa ouvir é a voz de Deus, que está registrada na palavra do Senhor, que nós conhecemos como Bíblia. Podemos ter muitas informações, mas você e eu jamais podemos negligenciar a leitura da palavra do Senhor, a meditação na palavra dele. Não só isso, mas também olhar para a palavra do Senhor como alimento, como o elemento divino que traz direção para os nossos caminhos, que dá direção para as nossas decisões, que nos apresenta o que é certo, o que é errado aos olhos de Deus, o que ele espera de você, o que ele espera que você não faça. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. E é por essa razão que no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a leitura, a meditação na palavra de Deus. Isso porque nós estamos em uma série falando sobre como aprofundar o seu relacionamento com Deus, como cultivar a sua relação com o Senhor. No primeiro vídeo nós falamos sobre o princípio básico de você se aproximar de Deus e Ele se aproximar de você. Quero te encorajar, se você não assistiu, assista. O segundo vídeo, nós falamos ontem sobre oração, o oxigênio divino, que realmente traz vida para o seu espírito, algo essencial, algo fundamental, por que não dizer vital para a sua relação com Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a meditação na palavra do Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105. E antes de eu ler o texto, eu quero deixar algo bem claro para você. Nós poderíamos ficar por horas falando sobre a beleza das Escrituras, sobre a necessidade de nós meditarmos na palavra do Senhor, mas aqui eu quero apenas destacar um elemento que eu acredito ser determinante para a nossa vida. E está registrado justamente nesse texto. Olha só o que a palavra do Senhor diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esse texto breve me ensina algo maravilhoso com relação à palavra de Deus, com relação às Sagradas Escrituras. É que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ajuda você a enxergar a vida com maior clareza, a enxergar os caminhos com maior clareza. E dura coisa é quando você caminha em um lugar escuro. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. É ruim, porque você não sabe onde você está pisando. Você não sabe se você está indo na direção certa. Você não sabe o que está te cercando. E você está extremamente vulnerável a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de situação, a qualquer tipo de buraco que está no caminho, ou até mesmo a equivocadamente achar que está indo na direção certa, mas chegar a um determinado momento você descobrir que chegou no lugar errado. A palavra de Deus traz clareza, é como uma luz divina que ilumina a sua vida para você entender o que
a palavra de Deus de fato diz a respeito dos assuntos da vida, de como você deve viver, para que você viva uma vida em dia com Deus. É interessante que se num lugar escuro você não tem discernimento, você não consegue enxergar com clareza o que está ao seu redor, você não consegue ter entendimento do que te cerca, por outro lado, em um lugar claro, em um lugar iluminado, você consegue enxergar com clareza o que te cerca. Você consegue enxergar a realidade como ela é. E deixa eu te dizer algo, a realidade é como Deus nos mostra que é. Como assim, pastor? A realidade não é o que a sociedade nos diz que é. Porque o que a sociedade, as filosofias, os padrões humanos apresentam para nós como realidade, muitas vezes são trevas e escuridão. Porque nos impedem de enxergar com clareza a sujeira, o perigo e os problemas que envolvem essas filosofias. Agora, quando você é exposto à luz da palavra de Deus, quando você tem o hábito de ler a Bíblia e essa luz acende, ilumina os seus olhos, ilumina o seu caminho, você fala, opa, peraí, eu estou enxergando as coisas de uma maneira diferente. Eu estou enxergando a forma como as pessoas vivem de uma maneira diferente. Eu estou enxergando a minha vida de uma maneira diferente. Eu estou enxergando os caminhos de uma maneira diferente. E eu digo isso porque tem pessoas que vivem uma vida que não tem nada a ver com o que Deus tem para elas e elas falam, mas eu não vejo problema nisso. Eu não vejo nenhum problema de cultivar esses hábitos. Eu não vejo problema de fazer isso, fazer aquilo, tomar isso, usar aquilo, me relacionar dessa forma, lidar com a minha sexualidade daquela maneira. Eu não vejo problema. E sabe por que elas não veem problema? Porque os olhos delas são trevas. Um dos fenômenos mais incríveis de uma vida em dia com Deus é justamente essa mudança de forma como você enxerga a vida, que acontece a partir da iluminação do Espírito Santo revelada na palavra de Deus. Você falou, peraí, eu segui esse caminho, mas agora lendo a Bíblia, eu vejo que esse caminho é um caminho de destruição, esse é um caminho que não tem a ver com o que Deus tem para mim, então eu vou mudar a rota da minha vida. Eu vou mudar porque eu não quero caminhar, eu não quero mais ir nessa direção. Essa direção é uma direção de destruição. É quando a luz de Deus brilha na sua vida e você fala, peraí, eu sempre vivi dessa forma, eu sempre mantive esses hábitos, aprendi com os meus pais, aprendi na rua, aprendi com os meus avós, aprendi com os meus amigos, mas espera aí, isso não tem a ver com o que a palavra de Deus me ensina a respeito de como eu devo lidar com a minha vida, com a minha sexualidade, com as minhas finanças, nos meus relacionamentos. Espera aí, é uma nova maneira de enxergar, e isso porque você simplesmente foi iluminado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que o povo perece, as pessoas se destroem pela falta de conhecimento. E Jesus foi muito claro em ensinar que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ele está falando sobre a revelação das Escrituras, sobre a palavra de Deus. É por essa razão que você e eu precisamos estabelecer o hábito de ler a Bíblia. Estabelecer o hábito de estudar a Bíblia. Estabelecer o hábito de meditar, pensar, deixar com que a palavra de Deus transforme o nosso ser, não apenas como uma dose bíblica, mas como um alimento para o nosso espírito. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu vejo pessoas que se contentam com apenas um shot de palavra de Deus. E o shot já é melhor do que nada. Mas Deus não quer que você tome um shot. Deus quer que você desfrute do banquete da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus não quer que você apenas acorde, leia o versículo do dia e siga a sua vida. Não! Ele quer que você leia o versículo do dia, que você entenda o que está acontecendo ali, que você leia alguns versículos anteriores, alguns versículos posteriores e falar, Senhor, fala comigo através disso, eu quero me deleitar, eu quero me alimentar desse banquete. A palavra de Deus ilumina e alimenta a nossa alma, dá direção para a sua vida e alimenta nos nutrientes necessários para o seu espírito. É por isso que não podemos negligenciar a leitura da palavra de Deus. Quero até te encorajar, se você faz parte de uma igreja que não tem estudo bíblico, ou que não tem escola bíblica dominical, ou que pouco se fala da palavra de Deus, é apenas no culto aos domingos, converse com o seu pastor. Pastor, a gente está precisando estudar mais a Bíblia.
Isso não é ideia do pastor Lucas, não. Isso é o que a própria palavra de Deus nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é feliz aquele que medita na tua lei de dia e de noite. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas medite no meu livro. Permaneça firme na minha direção. Esses são alguns textos que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Você precisa ler a Bíblia. Você pode ler muitos posts, você pode ler o jornal, você pode ler muitos livros, mas você precisa ler a Bíblia. Porque aqui está a revelação da palavra de Deus, que ilumina os seus passos, que muda a sua maneira de enxergar a vida, que transforma o seu ser, que te leva para uma nova realidade, a realidade de Deus, a realidade do reino de Deus, onde você não enxerga mais apenas baseado nas suas experiências ou apenas baseado nas pressões da nossa sociedade, mas você começa a enxergar a luz da revelação bíblica, a revelação do próprio Deus, a forma como você enxerga as necessidades do próximo, a forma como você realiza suas boas obras, a forma como você participa da igreja, a forma como você constrói a sua vida de fé. Tudo muda quando você tem uma relação verdadeira com Deus. E é por essa razão que, se você quer se aproximar de Deus, se você quer se aprofundar, quer aprofundar o seu relacionamento com Deus, você precisa ler a Bíblia. Independente da sua idade, independente do lugar onde você mora, independente do seu passado, independente da sua condição nos dias de hoje, você precisa ler a Bíblia. Se você quer viver uma vida em dia com Deus, você precisa ler a palavra de Deus, para que você não caia no engano de pessoas que até dizem, não, a palavra de Deus diz isso. Diz mesmo. Como que você vai saber se é o que a palavra de Deus diz se você não sabe, se você não lê, se você não tem esse entendimento? É por essa razão que essa não é uma mensagem de condenação, irmãos. É uma mensagem de inspiração, dizendo, olha, a gente precisa. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei nem por onde começar. Comece lendo Gênesis. Comece lendo o Novo Testamento, mas comece a ler. Ler a palavra de Deus. Pastor, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Leia. Leia. Eu conheço várias pessoas que estabeleceram o hábito de ler a Bíblia, mesmo sem entender o que a Bíblia diz. E a partir do momento que fizeram esse compromisso, desfrutaram de uma revelação sobrenatural de Deus, condução do próprio Espírito Santo, trazendo entendimento das Escrituras. E claro, existem pessoas que podem te auxiliar. Aqui no canal você tem vídeos que vão te auxiliar a ler a palavra de Deus, a se aproximar do Senhor. Existem outras escolas bíblicas que também podem te ajudar, mas o mais importante é que você tenha o hábito de abrir a sua Bíblia, ler a palavra de Deus, se alimentar e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ser moldado segundo a tua vontade. Eu quero me alimentar desse banquete. Muda a maneira como eu enxergo a vida. Ilumina os meus passos. Ilumina o meu caminho. Para que eu enxergue segundo as tuas lentes, segundo a tua vontade, segundo a realidade do reino de Deus. Essa é a minha oração por você no dia de hoje. Eu quero orar para que o Senhor gere em nós fome. Fome pela palavra de Deus. Anseio para lermos mais a Bíblia. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra, como lemos, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se não meditarmos na tua palavra, caminharemos na escuridão e facilmente seremos presas de armadilhas que nos afastam do centro da tua vontade, destroem a nossa vida, comprometem, Pai, a nossa jornada. Mas no dia de hoje nós oramos, clamando por, Senhor, dá-nos fome pela tua palavra, dá-nos amor pela tua palavra, dá-nos anseio pela tua palavra, que a cada dia mais nós tenhamos o anseio, o desejo de ler as Escrituras, nos aprofundarmos no estudo, na meditação, Pai, na leitura da tua palavra, e a partir daí sejamos transformados segundo a tua vontade. Eu oro pedindo, Espírito Santo de Deus, enquanto os teus filhos e as tuas filhas estiverem orando, estiverem lendo a Bíblia, se revele, Pai, se revele para nós de uma maneira poderosa, para que nada e ninguém nos roube a convicção de que tudo o que mais precisamos saber encontramos na tua palavra, porque a tua palavra aponta o caminho que nos leva para uma vida em dia com o Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de um relacionamento verdadeiro contigo. Eu te louvo e te agradeço.
no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, começa a ler a Bíblia, já estabelece um plano bíblico e hoje mesmo, para um tempo, na hora do almoço, quando você estiver no ônibus, antes de dormir ou amanhã quando você acordar, acorda antes de ver os posts de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, de ver o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus e peça: Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Isso vai fazer uma grande diferença na sua relação com Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, aproveita e compartilha esse link agora mesmo com essa pessoa. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. E também, se esse canal está sendo uma bênção na sua vida, meu irmão, abençoe esse canal, seja um investidor, para que alcancemos mais pessoas. De que forma? Na descrição desse vídeo tem um link, só clicar nesse link, ali tem formas com que você pode apoiar e investir esse canal, apoiar e investir nesse ministério para continuarmos alcançando mais e mais pessoas com o ensino da palavra de Deus, para que alcancemos elas, mesmo que elas estejam distantes de Deus, traguemos elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, foi maravilhoso ter esse tempo contigo, espero que tenha sido muito edificante para você. Um forte abraço e até o próximo episódio.